E aí pessoal, tudo bem? Vou aqui fazer uma breve resenha da última trilogia agora de Eduardo Spohr. Esse aqui é o primeiro volume que eu acabei de ler, Roma Invicta, Santo Guerreiro, a história de São Jorge. O Eduardo Spohr é conhecido pela Batalha do Apocalipse e pela trilogia dos Filhos de Éden. E aqui ele se aventura num romance histórico. Para quem acompanha o autor, vai notar aqui uma evolução muito grande desde o primeiro livro, A Batalha do Apocalipse. O Eduardo ele faz a gente se transportar para o universo dos livros de uma forma muito interessante. Eu conheci ele jogando RPG, né? Um grupo que jogava um live action chamado Rio by Night. Desse grupo, inclusive, tem outros autores já famosos, aí, consagrados, e é um grupo que se dedicou bastante à literatura fantástica. Quando a gente fala de um romance histórico, a gente procura tentar analisar ele de uma forma diferente, né? Ele tem que ser plausível, ele tem que ser baseado em fatos reais de alguma forma. E o Eduardo Spohr ele joga a gente aqui no meio do furacão do Império Romano, quando ele está com a cisão dele, né? Entre Ocidente e Oriente. E isso é interessante porque é um período muito pouco estudado. Eu estudei, né, história, Roma Antiga, e me apaixonei por essa parte de Bizâncio, mas é um período só, né? Você faz uma prova sobre esse período, né? A não ser que você se dedique depois ao estudo, de repente ao mestrado. No Brasil, a gente não tem muitos especialistas nessa área, né? Mas, de qualquer forma, é algo que é bem interessante. E se a gente pensar assim, mas que identificação eu tenho com esse período? Um período do Império Romano pós-Jesus Cristo, onde ele analisa ali a política, todas as tramas palacianas, com o pano de fundo de um cristianismo emergente ali, surgindo como um monoteísmo, onde a religião do Império era politeísta, e surgindo nas classes baixas, na maioria das vezes, mas também já conquistando algumas novas pessoas ali das classes dos patrícios, né? Principalmente, como ele mostra aqui, as mulheres. E a gente fica pensando assim, vamos lá, o que você diria como historiador, né, como pesquisador, como eu gosto de dizer que eu sou, né, sobre isso? O que vai atrair alguém que não seja, de repente, uma pessoa que tenha a vontade de saber mais sobre essa região, né? Uma região ali onde ele traz um mapa fantástico em diversos pontos do livro, né? Tem o mapa completo. Ele traz o mapa também no interior, porque são nomes ali antigos, né? De lugares que hoje, para nós brasileiros, ainda são desconhecidos. Uma região ali do Oriente Médio até a parte ali que foi Constantinopla. A gente não está tão longe disso aqui quanto parece. Apesar da gente não conhecer a geografia, se a gente fizer um pequeno esforço, a gente consegue entender muito do que se fala aqui. Não só pela arquitetura, nossa arquitetura brasileira ela tem poucos traços, mas tem alguns traços de Roma, desse período, como os Arcos da Lapa, que é um aqueduto, as colunas, como nós vemos nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, nas prefeituras, né? E até alguns prédios, né? E as estátuas de bronze, as estátuas de mármore, não mais retratando deuses, mas ainda retratando grandes líderes, né? Tentando tornar eles aí imortais de uma forma ou de outra. Por onde nós andamos nas nossas grandes cidades, nós vemos estátuas dessa forma. Então, assim, não é tão difícil da gente conseguir entrar nessa história que o Eduardo Spohr nos transporta para ela. Mas, mesmo que seria talvez algo pequeno, assim, que nós temos dessa compreensão desse mundo romano, o ser humano é o mesmo, ontem, hoje, talvez para sempre, né? Até a sua extinção. Tem certas experiências pessoais que a gente consegue entrar num livro desse e entender o que se passa ali com aqueles personagens, sem cometer um anacronismo, né? Nós hoje vivemos
de acordo com o que nós aprendemos dos anos 70 para cá, né? A questão de direitos humanos hoje é a principal característica de todas as nossas relações interpessoais. Isso não existia naquela época de forma alguma, né? É uma relação bem diferente, por castas, por famílias, escravos, proprietários, né? Os patrícios e os soldados, né? Os soldados como os Geórgios, né? O famoso São Jorge. Ele viveu essa realidade toda que nós somos transportados para essa realidade. Como a gente, então, consegue se identificar com um livro que é tão importante para a gente, para resgatar essa história lá atrás, né? Como eu disse, pouco conhecida? Olha, a sensação principal que a gente vai se identificar com o personagem é a privação. Por que eu falo isso? Porque a gente vive uma vida de privações, sonhos não realizados, sede, fome, a justiça, a ascendência social. Então, assim, essas sensações, elas são certas. Os primeiros anos, né, da vida de Geórgios, que são apresentados nesse livro. Coisas corriqueiras, talvez como quando você corta o dedo numa faca, aquela dor que você sente, o suor no seu corpo num dia quente, né, de verão, onde a roupa fica pesada, grudando em você, aquela sensação de seca na boca, os sons assim, da chuva, os sons do vento, as árvores balançando, os pássaros. Isso tudo são sons, são as sensações que eram vividas nessa época, na época do Império Romano, né? Até desde a Idade da Pedra. São coisas que não mudaram muito. A tecnologia avançou bastante, mas em certos momentos da nossa vida nós somos lançados para essas sensações que são sensações primitivas nossas. O que eu posso falar mais também, assim, aquela paixão instantânea, né? Aquela paixão duradoura, o desejo mesmo, ou sensações ruins como você se sentir injustiçado, alguém gritar com você, alguém ser violento com você, alguém ser reativo com você. Isso tudo vai transportar você para esse mundo antigo, né? Não é nem o mundo medieval, né, tão famoso aí. É um mundo antigo, onde nós não temos mais tantos filmes quanto tinha antigamente, né? Nós tínhamos alguns filmes antigos clássicos, como Ben-Hur, como os filmes sobre Jesus Cristo e tudo mais, que mostram o Império Romano lá em sua marcialidade, né? E nós temos também filmes mais recentes que mostram o drama dos romanos contra os bárbaros, os chamados bárbaros, né, que são, na verdade, os povos germânicos, né? Então a gente tem uma série de televisão também chamada Roma, em 2 temporadas, muito boa para você se ambientar, mas o livro, ele consegue, mesmo que a gente não sinta tanta atração por aquele período histórico, você consegue sentir o que o Eduardo Spor aqui transmite, os personagens comuns ali, por essas sensações básicas, né? Bom, o livro começa com a história do pai de Geórgios, Laios, um equestre, um líder de cavalaria, um guerreiro, que é jogado para as tramas políticas depois de uma grande vitória. E apresenta um antagonista, cujo sobrenome é Draco. Né? A gente vai tentar ver onde ele vai levar a gente nos próximos livros. Esse livro eu li em 15 dias talvez, algumas horas por dia, me dedicando a ele. Conforme vai chegando no final, você vai ficando angustiado, porque você sabe que todo livro que se preza para uma continuação, ele tem que ter um grande finale, e o final aqui ele realmente impressiona para quem sabe um pouco mais da história, do que vai acontecer já, né? Então você está assistindo as coisas acontecendo como nunca foram explicadas antes na língua portuguesa, assim, por um brasileiro, né?
A gente tem alguns romances aí bem interessantes. A história dos imperadores tinha que ser muito conhecida por pessoas que almejavam a política, né? E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? A gente não tem muito essa história chamada eurocêntrica, né? A gente tenta ver agora a história mais dos brasileiros mesmo, mas é interessante assim. Por quê? Porque a história é algo que é um processo, né, que está acontecendo, mas para passado você consegue estudar bastante coisa, se tornar especialista em diversas áreas. Eu tenho me dedicado à história política brasileira, mas assim, a história política brasileira que eu tenho me dedicado há 10 anos, né, o que eu saberia dizer é um pouco sobre Brasil República em São Paulo, tramas governamentais, né, federais, né, e um pouco do livro que eu escrevi sobre Tiradentes, um pouco sobre a época do Tiradentes, né, ainda o Império, né. Mas a gente não sabe de tudo, a gente estuda e as coisas vão surgindo novas descobertas históricas e cabe espaço você voltar no tempo ainda mais lá para trás e voltar lá nas origens do Império Romano. Eu costumo dizer que o Império Romano é o único império que não caiu. Ele persiste até hoje, através do sincretismo religioso, né? Através de uma igreja que se considera romana. E talvez a gente consiga subsídios para entender isso a partir do estudo lá atrás, né? De como o cristianismo surgiu. A maioria dos cristãos, inclusive, não conhece a história da igreja primitiva. Ela cabe em alguns livros de teologia, né? A editora Vida Nova tem se dedicado a esse estudo. A adoração na igreja primitiva é um clássico. Mas ainda assim, o cristianismo pós-morte de Jesus Cristo, ele é estudado até a morte dos apóstolos, dos seus discípulos, né? Ele é pouco conhecido mesmo, a origem da igreja, até vir a igreja romana e criar a religião que nós chamamos de católica. E ela subsiste até hoje, ela influencia até hoje, e ela pode ser um pouquinho compreendida aqui. Mas não é um livro de história, é um romance. Sim, mas o romance é muito importante. A história é feita a partir de documentos e depoimentos. Documento escrito, documento agora fotográfico, etc. Mas eu acho que conforme a história vai se desenvolvendo, o tempo vai passando, as pessoas vão morrendo, restam apenas os documentos. E os documentos trazem lacunas incríveis, lacunas imensas que a gente não consegue resgatar. Por exemplo, os anos que Jesus passou no Egito. Sem documentos, tudo vira achismo. Aí que entra a antropologia, aí que entram os romances históricos, que vão tentar solucionar esse problema. Sem o anacronismo, ou seja, sem os olhos de hoje no passado, ele vai tentar colocar a gente lá dentro. E aí volta naquilo que eu falei no início do vídeo. Quando você lê um romance histórico, você pensa dessa forma, que nós continuamos sendo os mesmos. Então aquelas sensações são as mesmas, o que muda são as coisas acontecendo à nossa volta. A política mudou bastante, né? Embora que nós vemos também o Senado. O Senado é uma característica romana, né, em nossa vida. Olha o poder dele. Talvez a gente não tenha mais o respeito e o medo que eles tinham do Senado, mas a gente continua vendo eles lá, né, com o poder na mão deles. Bom, gente, foi uma resenha introdutória para você ler o livro, né? Eu não vou falar muito sobre o livro porque eu tenho muito medo de dar spoiler, mas aí, como eu disse, começa com a história do pai de Georges e são os 18 anos, os primeiros 18 anos da vida dele. Muito bacana, eu agradeço ao autor, me senti mais inteligente lendo ele. Vou deixar passar um mês aí até ler o próximo, que eu já adquiri. Os livros estão devidamente autografados. Eu comprei as edições de colecionador. Eu vou mostrar aqui o que vem nessas edições. Esses são os dois livros.
primeiro livro já devidamente lido. Esse livro aqui lançou esse ano, traz Os Ventos do Norte, vai mostrar já nosso personagem principal jovem e adulto. E finalmente a gente fica esperando, né, a final da trilogia. Os livros foram lançados em pré-venda pela Amazon. O primeiro veio com um pôster. O brinde vem junto no segundo. Mapas, eu adoro mapas. E os mapas são muito importantes, como eu disse, são os nomes antigos. E cartões das legiões romanas. E um breve histórico atrás de cada uma delas. Isso aqui serve como material de apoio para te ambientar no livro. Bom, o livro é interessante. Tá aí a dica para quem gosta de história, para quem quer saber um pouco da origem do cristianismo e a vida desse santo guerreiro. Eu não sou católico, li o livro com essa visão, uma visão não católica. E é isso, a nossa indicação não é uma resenha literária, é uma resenha mais introdutória a esse universo do Império Romano. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá o like aí e compartilha seguindo o nosso canal também. Até mais, um abraço.